Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da CNI para a gente falar um pouquinho da agenda climática no setor têxtil de confecção brasileiro. Eu estou aqui com uma colega querida, Camila Vilas, que representa o International Trade Center, ligado à OMC, a Organização Mundial do Comércio, que atua para desenvolvimento e ampliação de mercados, em especial para pequenas e médias empresas. Depois a gente vai trocar um pouquinho em relação à visão do mercado internacional para acesso aos nossos produtos aqui do Brasil. Eu vou trazer um pouquinho de contexto. O setor têxtil de confecção no Brasil, ele é uma cadeia muito ampla, que vai desde a produção das fibras artificiais e sintéticas, o cultivo do algodão, que é uma das fibras mais consumidas aqui no Brasil. A gente tem uma potência em termos de produção e exportação dessa matéria-prima. A gente tem todos os elos da cadeia no Brasil. A gente fala que a gente é a maior cadeia integrada do Ocidente. A gente está posicionado ali no quarto ou quinto lugar do ranking mundial de produção. E a gente tem colocado dentro dessa própria cadeia os aspectos do pós-consumo, né? A gente sempre teve uma visão linear dessa cadeia que ia da produção das fibras, filamentos, tecidos, roupas, ia para o consumidor por diversas vias, mas a gente não tinha muito explicitamente qual eram os processos do pós-consumo. A gente sabe que eles têm que ser ampliados ainda, mas a gente já tem no Brasil muita utilização, em especial do resíduo industrial, por conta até de eficiência das grandes indústrias têxteis que acabam absorvendo esse resíduo. E a gente tem um desafio maior na confecção, que a gente tem uma concentração de pequenas e médias empresas e que elas fazem o corte do tecido. Esse corte do tecido dá um excedente em termos de resíduo que precisa, né, tem oportunidade de ser processado, mas ele precisa ser organizado e coletado, que é uma coisa mais desafiadora para as pequenas empresas no Brasil, a despeito de ser obrigatório o gerenciamento de resíduos sólidos aqui. E o pós-consumo, a gente vai para um desafio ainda maior, porque a gente sai da indústria, né, da cadeia da indústria, e vai para os aspectos ligados ao consumidor, que podem fazer a disposição em termos de doação, pode acabar indo para alguns canais que não necessariamente voltam para a cadeia. Em termos de resíduo industrial, a gente fala muito da aplicação técnica no automotivo, em outras cadeias que hoje usam muito desfibrado para isolamento acústico, para construção civil. Então, é um outro caminho aí que segue, não necessariamente volta para o setor, mas cada vez mais tem investimentos para voltar o processado de resíduo têxtil para a cadeia. Em especial porque a gente está num momento em que grandes marcas têm sinalizado a ambição delas em incorporação de matéria-prima reciclada no produto final, que com certeza é uma das maiores possibilidades de ter redução de emissão e conseguir alcançar as metas ambiciosas que as empresas têm colocado em relação à redução de emissão de carbono. Aqui são os números gerais do nosso, né, um pouquinho do perfil do setor. Então, 221 bilhões de reais em faturamento, quinto lugar no ranking mundial, que a gente já tinha comentado, 24,4 bilhões em impostos e taxas. A gente está falando de mais ou menos 25,5 mil empresas com 5 ou mais funcionários. Quando a gente olha para microempreendedor individual no Brasil, que é uma política que é você e mais um apenas, a gente tem o registro do entorno de 400 mil microempreendedores individuais ligados aos quinais têxtil de moda. Então, tem uma pulverização dessa cadeia e tem um alcance em termos de geração de emprego e renda bastante significativo. Em especial, a gente está falando de uma mão de obra, né? A gente está falando de emprego direto de 1,3 milhão, e em torno de 65% dessa mão de obra é feminina. Então, tem um impacto significativo nas mulheres que acabam, hoje em dia, sendo as principais financeiras, né? A parte financeira principal dentro das famílias. A gente está falando de 39,1 bilhões em salários e remunerações, e a nossa balança comercial é bastante deficitária. A gente tem uma produção muito grande, majoritariamente para consumo interno. Aqui são os dados sem a exportação de algodão. Quando a gente pega exportação de algodão, a gente é muito competitivo, mas no valor agregado ao longo da cadeia, até por conta do custo Brasil, a gente tem um desafio de ser competitivo em relação às grandes produções de larga escala da Ásia.
Então, hoje a nossa importação majoritariamente veio desses países, não só de produto final, mas também de alguns segmentos intermediários nessa cadeia. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de uma iniciativa que a gente acabou de lançar. Na verdade, a gente lançou a página oficial da iniciativa, que é a proposta de fato de engajar as empresas na agenda climática. O primeiro passo para a gente fazer esse processo no setor, considerando que ele é muito diverso e é composto de muitas empresas, é o conhecimento, né? A gente precisava balizar o conhecimento sobre a agenda climática no setor. O empresário que está no dia a dia operando a produção, em especial os pequenos, não tem nem condição de entender o que é carbono, o que é emissão de carbono. Então, a gente entendeu que o primeiro passo seria a gente elaborar o guia Moda e Clima. Esse guia é o resultado de um programa que a gente fez entre a BIT e a BVTEX, com investimento também do Senai C-Ticket. Foi um processo de formação que envolveu empresas, né, representantes de empresas, tanto da indústria quanto do varejo. E nesse processo de formação, a gente falou, a gente precisa resultar desse processo que foi com um grupo limitado, um material gratuito que possa ser disponibilizado para todas as empresas. Então, a gente lançou, né, no Congresso Internacional da BIT há 2 anos, esse guia. No momento que a gente faz o lançamento desse guia, e aí eu tenho aqui a foto e o registro desse lançamento, a gente teve uma provocação de um dos nossos conselheiros. O nosso conselheiro, que era representante de uma grande empresa no setor, estava no painel e falou assim, olha, muito legal o conhecimento, mas como que a gente vai fazer para ter compromisso das empresas nessa agenda? Porque a despeito da gente ter pequenas empresas, a gente também tem grandes empresas que já podem começar a ser mais ambiciosas. E foi com isso, né, no lançamento do guia, com essa provocação, que a gente lança a Liga de Descarbonização Têxtil e Moda. É uma iniciativa voluntária, de compromisso das empresas com a associação. Elas firmam uma carta compromisso, elas não precisam ser associadas a nós, porque a gente entendeu que o alcance desse movimento teria que ir além do grupo de associadas. Então, o compromisso de engajamento é assinando a carta compromisso. O escopo desse compromisso é fazer um inventário e publicar os resultados do inventário total, escopo 1 e 2, até 2027. A gente entendeu também que era difícil a empresa assumir um compromisso sem nem conhecer direito o tema e falar, eu vou ter que dar transparência até 2027, eu consigo fazer isso? Então, a publicação fica por conta da própria empresa, que disponibiliza um link, e a gente, com esse movimento de engajamento individual, um dos objetivos, além desse engajamento individual, é um movimento setorial de engajamento para dar visibilidade para os diferenciais competitivos que a gente tem no Brasil, tanto do ponto de vista até no ambiente nacional, que eu acho que a gente ainda tem muito desconhecimento. O setor da moda, ele é muito, né, todo mundo veste, todo mundo conhece de alguma forma o têxtil e moda. Então, as críticas também muitas vezes vêm generalizadas e com dados produzidos na Ásia. Então, para nós, essa iniciativa também é muito importante para a gente começar a coleta de dados, né? Claro que a gente tem dados oficiais, acho que até vou mostrar um pouquinho para vocês, mas a gente já tem, né, uma fonte majoritariamente renovável no Brasil, então a parte de energia é muito limpa, mas esses atributos em termos de compromisso das empresas não estavam muito visíveis. Então, é esse o objetivo. Aqui, então, tem um pouquinho da cara do nosso site, tem o QR Code também para acessar a página. A ideia é ter informações sobre o setor, o movimento, ter um pouquinho de informação sobre os principais canais que têm discutido a questão de clima no Brasil, então tem diversos sites ali informativos. E aqui a gente consegue ver quais são as signatárias, tem informação de porte delas e tem o link de publicação dos resultados de inventários que elas já fazem, ou está em branco ali porque o compromisso foi afirmado, mas elas ainda vão fazer o processo. A gente criou também, para incentivar um pouquinho mais, um selo de signatária. A gente não está fazendo auditoria, não vai também demandar nesse primeiro momento auditoria de terceira parte, entendendo que hoje no Brasil o custo de uma auditoria como essa
inviabilizaria a iniciativa ser mais ampla para o público em geral. Então, foi muito importante a gente dar esse passo, apenas com um atrativo de signatário para ter um selo, mas não está amarrado, por enquanto, a auditorias. Aqui são as marcas que decidiram entrar com a gente no primeiro momento. Foi muito interessante observar, assim, tem marcas muito conhecidas, mas tem outras que não. Então, a gente conseguiu atrair empresas dos diversos elos do setor, não só marcas do varejo de moda, que são as mais sensibilizadas porque elas têm contato com o público final. Mas a gente tem empresas de tecido, a gente tem empresas de não tecido, que são tecidos técnicos aplicados na construção civil, na higiene pessoal. A gente tem todos os portes de empresa, tem pequenininha e tem grandona. Então, a gente ficou muito feliz desse primeiro momento, conseguir contar com um perfil muito variado de empresas na iniciativa. A gente não poderia fazer isso sozinho, a gente tem um histórico no setor de muita colaboração. É uma maturidade até avançada perto de outros setores, porque a gente investiu em colaboração em iniciativas que datam ali no começo de 2017, quando a gente pôde colocar em mesas pessoas da sociedade civil, setor privado, poder público, para co-construir iniciativas que dessem a tangibilidade do que a gente ambiciona em termos de sustentabilidade nessa cadeia longa. Então, a gente não poderia ter um alcance significativo se a gente não tivesse o engajamento e a parceria de entidades mobilizadoras no movimento. Então, esses são os parceiros que também entraram com a gente, são diversas associações que representam segmentos específicos dessa cadeia, tem alguns sindicatos também, de regiões específicas do Brasil. Eu não mostrei o mapa da distribuição das empresas no país, mas é bastante diverso, né? A gente tem uma oficina de costura em qualquer município do Brasil. É muito amplo o alcance. E acho que, voltando, né, para o objetivo de visibilidade, a gente sabe que, para além de dar visibilidade para os dados de setor, a gente consegue, com esse setor, uma transformação cultural. Ele tem o potencial de comunicar para as empresas as ambições dessa agenda. Então, a gente acredita que, para além de influenciar o próprio setor, o setor pode influenciar outros setores e outros países a fazerem o mesmo movimento. Então, a gente também gostaria muito de poder explorar esse impacto em cultura e transformação que o setor tem. E eu acho que não para por aqui, né? Uma agenda contínua, de muita dedicação. Acho que a gente vai rodar muito com essa iniciativa ainda. Tem uma agenda especial para rodar o ano que vem. Mas é um prazer lançar isso com vocês. E a gente trouxe uma imagem, quando a gente lançou no Congresso esse ano, que a corrida é contínua e nunca se corre sozinha. É uma cadeia muito longa e que as informações e o fluxo de dados para atender às metas das próprias varejistas vai ter que fluir com rastreabilidade, com tecnologia, mas cada um tem um papel muito relevante. A gente traz o pit stop de uma corrida de Fórmula 1, que a gente olha a eficiência de uma ação pequena de cada um ali na troca do pneu e como isso é significativo para fazer hoje uma troca de pneu em segundos, né? Aqui não é muito da velocidade em si, mas é como é importante cada um entender o seu papel e focar naquilo que lhe cabe, né? Acho que é uma agenda muito grande. A gente não tem condição de trazer todos os recortes que a gente foi criando nessa agenda para um pequeno empresário, mas se ele entender o papel dele, o que ele pode fazer, ainda que pequeno, mas com consistência, a gente vai conseguir ir mais longe. Então, eu queria apresentar um pouquinho disso para vocês. Aqui estão os meus contatos. E agora, eu queria conversar um pouquinho com a Camila, que tem a visão do mercado internacional, da regulamentação que tem avançado no mercado europeu em especial. Só para vocês terem uma ideia, no nosso setor é um pacote legislativo europeu que tem 16 peças diferentes. Então, a gente está falando de greenwash, combate ao greenwashing, a gente está falando de passaporte digital de produto, são due diligence, de direitos humanos, então é um arranjo legislativo bastante complexo. A gente tem olhado para a nossa política pública e a gente fez uma parceria que também foi anunciada aqui na COP com a BDI, para a gente focar muito no próximo ano na agenda de resíduos, tanto industrial quanto pós-consumo, porque a gente está no processo de construção da política pública para o setor, né? Então, a gente vai fazer esse processo de
mapeamento, recomendações para a política pública, de maneira muito colaborativa também com esses aprendizados que a gente teve, dos grupos de trabalho, de setores e partes interessadas, irem validando esse processo. Porque a gente quer muito, a gente sabe do potencial que a gente tem no Brasil por ter uma cadeia integrada, o que não é comum. Por exemplo, a Europa discute uma regulamentação, né, no continente europeu, mas que vai impactar uma produção na Ásia. E a língua não é a mesma, né? No Brasil, a gente fala a mesma língua, a gente tem um potencial de avançar com algumas questões mais rápido. Então, a gente quer fazer esse processo muito voltado agora para responsabilidade. Não é responsabilidade estendida do produtor no Brasil, a gente tem um modelo um pouco diferente. Mas, enfim, acho que essas parcerias vão ter que ser cada vez mais firmadas para a gente dar passos mais largos. Então, Camila, conta um pouco para a gente qual é o trabalho do ITC, né? E como que você vê esse potencial de Brasil e as conexões que a gente ainda pode vir a fazer para amplificar a atenção para os nossos atributos, para a nossa cadeia e a gente poder, de fato, alcançar algo que, né, a gente não quer mais o Brasil do futuro, que futuro nunca chega, né? A gente quer realmente conseguir consolidar aquilo que a gente sabe que a gente tem potencial. E isso dá trabalho e tem que ser com colaboração. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente. Claro, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim? Mais alto. Então, o ITC é uma agência conjunta da ONU com a Organização Mundial do Comércio e eu trabalho especificamente na área de fibras, têxteis e roupas e a gente faz projetos em várias partes do mundo, em países em desenvolvimento, principalmente na África. Então, quando eu vejo o Brasil, né, você acabou de falar que o Brasil é um país que, no setor têxtil, ele é muito vertical e é uma coisa muito única de se ver. Os países da África que a gente trabalha hoje, como Etiópia, Tanzânia, Quênia, tivessem essa verticalização, seriam muito mais competitivos, né? Então, a gente dá suporte, ajuda essas pequenas e médias empresas a estarem mais competitivas. A gente trabalha muito em melhorar as capacidades. Então, primeiro, tentar desmistificar um pouco essa nova regulamentação, porque também é meio que um monstro, quando você olha, dá um medo. A gente faz muito trabalho de conscientização e tenta realmente explicar qual é a mudança e aí criar um passo a passo de como essas empresas podem chegar lá, porque muitas delas hoje já produzem para a Europa. Então, significa que se elas não se modernizarem ou se elas não estiverem preparadas, elas não vão mais exportar para a Europa. Então, algumas das novas regulamentações assim que eu vejo que poderiam, como o Brasil tem esse alto nível de verticalização, eu acho que a parte do Digital Product Passport, passaporte digital de produto, que seria o passo a passo da cadeia ser registrado, né? Então, de onde veio o algodão foi para qual tecelagem, que virou fio e virou tecido, e depois ele virou roupa. Então, essa rastreabilidade é o que a gente tem tentado trabalhar muito com as empresas que são nossas beneficiárias. Não é fácil, porque é tudo muito dividido. Então, de novo, como o Brasil está tudo aqui dentro, a maioria, pelo menos se falar de algodão, né? As sintéticas já não, eu acho que seria uma super vantagem. E aí vem a parte de você ter as tecnologias corretas e as inovações certas para tanto fazer essa rastreabilidade, quanto você conseguir gerenciar os dados efetivamente. Então, a gente vê que várias empresas que a gente trabalha, como eles já exportam para a Europa, eles já têm muita auditoria. Mas cada empresa, cada certificação exige um tipo de auditoria. Então, acaba que eles têm times, mesmo empresas pequenas, para hoje exportarem para a Europa, eles têm times que se dedicam só à auditoria. E aí eles têm um volume enorme de dados, eles não sabem o que fazer com tanto dado. Então, essa é a primeira coisa que a gente trabalha com eles, é como a gente ser mais eficaz e eficiente, entender o que esse dado está dizendo para a gente, como fazer uma maneira de você pegar esses dados e deixar eles num fluxo
que quando você precisa saber, quando vem uma marca e te pede um dado X, seja fácil de você entender e coletar o dado. Então, acho que para o Brasil, a estrutura está aí, né? O interessante seria agora você aplicar a tecnologia, e mesmo que não tenha o passaporte digital no Brasil, isso é uma tendência, né? Que está vindo primeiro na Europa, agora o Reino Unido vai adotar, provavelmente os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que uma hora vai chegar e o Brasil também pode pensar em exportar mais e estar completamente preparado para exportar para a Europa. Perfeito, Camila. Assim, olhando para o contexto nacional, que a gente, né, muito do que a gente produz fica no mercado interno, a gente tem já uma certificação na ponta, né, a certificação da Associação Brasileira do Varejo de Moda, que audita mais de quase 4.000 empresas no Brasil em relação àquilo que praticamente é exigido pela regulamentação no país, que é muito, né, assim, é muito mais do que aquilo que é exigido em vários dos países com os quais a gente compete. Então, a gente sabe que, né, a gente já tem uma barra mais alta nesse sentido. Um outro ponto é que, como a gente é grande exportador de algodão, a gente também tem uma certificação relevante, né? O algodão brasileiro, em percentual de certificação internacional, ele é o que mais tem, né, matéria-prima certificada. E eles estão com um projeto que é o Sou de Algodão para dar rastreabilidade da cadeia, né, do algodão até a ponta. Então, eles já estão fazendo esse processo de rastreabilidade com marcas nacionais. Eu acho que uma coisa que a gente sempre quis e agora se concretiza um pouco na nova política industrial brasileira é que dentro da missão 1, que a gente está olhando para o agronegócio, a gente conseguiu inserir o setor para adensamento de cadeia de valor. Então, hoje a gente exporta muita fibra de algodão, que é o elo de menor valor agregado na cadeia. O nosso interesse, como a gente tem uma cadeia de algodão muito competitiva no Brasil, é a gente cada vez mais exportar o valor agregado, o produto final, porque não faz sentido, a gente exporta toda a fibra, boa parte para a China, a gente fia na China, aí vai tecer em outro lugar e volta para cá. Então, assim, até por questões de pegada de carbono, não faz mais sentido a gente ter esse fluxo de comércio, né? As tendências apontam para a gente ter o nearshoring, para a gente aproveitar mais as conexões com a América Latina também, que a gente tem um baita potencial. Hoje o nosso maior parceiro comercial em termos de têxteis e confeccionados é a Argentina, por mais que é um país que tem enfrentado muitos desafios, continua sendo um parceiro relevante, porque é um parceiro que a gente tem acordo comercial. Mas a gente muito em breve também, né? Oxalá, porque é uma negociação muito longa, mas eu acho que em novembro a gente deve ter aí para os próximos, até o final de novembro, dezembro, a gente ter um anúncio mais significativo do Mercosul União Europeia. Então a gente precisa estar preparado para atender esse mercado, às vezes nem tanto em termos de atributos, mas de linguagem, né? Quando a gente fala de desmatamento, por exemplo, que foi uma grande questão para a cadeia do algodão, a cadeia do algodão está muito distante do desmatamento. Hoje o desmatamento está muito relacionado à pastagem. Hoje a produção de algodão no Brasil ocupa menos de 1% das terras ocupadas. Quando você olha no mapa, dá para ver onde está a produção e onde são as áreas de desmatamento. Mas a gente ainda está com uma escassez de dados e com umas informações que circulam sem responsabilidade, né? Então, a imagem do Brasil acaba sendo prejudicada, porque a gente não dialoga e comunica como deveria, com transparência e com dados reais que a gente começa a ter. Então, eu acho que é um pouco disso. E eu só queria que você comentasse para fechar, a gente não vai, acho que nem ocupar todo o tempo aqui. Se alguém quiser também trocar uma ideia, tiver pergunta, a gente traz, porque a gente está numa informalidade aqui de um bate-papo menos formal. Mas eu queria saber um pouquinho também como funcionam as parcerias. Como que vocês operam parcerias? Porque, só um spoiler, a gente tem conversado sobre a possibilidade, né, de aproximação da ABIT ITC com outros parceiros aqui no Brasil, que a ITC já tem proximidade, que é Sebrae, Apex. A gente tem convênio com a Apex, a gente tem convênio com o Sebrae e a gente acha que tem um potencial de a gente se aproximar. Mas conta um pouquinho como que funciona a operação de vocês em termos de projetos também. Sim, claro. A gente sempre trabalha com associações,
porque a gente acha que é muito importante a gente não só dar esse suporte para as pequenas e médias empresas, mas para a gente fazer uma mudança sistêmica, a gente precisa trabalhar com a indústria. Então, por exemplo, no Nepal, a gente tem um trabalho com o cashmere. Então, a gente trabalha com a associação que está com todos os produtores de cashmere, e aí são 300 empresas, porque é assim que a gente vê que a gente consegue realmente, escalar e deixar também o conhecimento no país. Porque a gente vai, faz um projeto de 3, 4 anos, e quando sai, o ideal é que eles não precisem mais da gente e que eles consigam caminhar por si só nessa jornada para estarem totalmente prontos para venderem para a Europa, nesse caso, que é a ligação é com a Europa. E aí, claro, a gente faz ligações com diferentes tipos de associações, muito também a gente tenta fazer com universidades, a gente acredita muito em pesquisa e tecnologia, e principalmente agora, se a gente tudo muito novo, né, nessa coisa da rastreabilidade. A gente está fazendo piloto no Nepal também, com um spray de DNA que você coloca já quando você tira o cabelo da cabra, ele já coloca o spray, então até o final, o produto final, quando passa no scan, você consegue ver que ele realmente veio do Nepal, que a gente garante que as cabras estão lá criadas nos Himalaias, com pastores budistas, e elas não estão confinadas, e elas estão vivendo na natureza. Então, a gente tem um acordo que está fazendo com o PETA agora, para a gente garantir que os animais estejam lá vivendo como eles devem viver, com a diferença que, antes do verão, o cabelo deles é retirado. Mas a gente faz parceria muito com o setor público-privado também, então, claro, com governos. A gente trabalha muito com o governo do Reino Unido, União Europeia, Espanha, Suécia, Suíça, são os principais governos que a gente trabalha. Agora a gente começou a trabalhar com fundações, com a Fundação Mastercard, a gente está em conversas com a Fundação Swarovski, e a gente trabalha muito com as empresas. Então, desde Inditex, H&M, com as mais de luxo, Stella McCartney, Vivienne Westwood, para a gente também estar conectado com as necessidades dos dois lados e a gente conseguir fazer essa ponte de uma maneira que seja o mais eficiente possível. Como você comentou das grandes marcas, eu queria, acho que, fazer um fechamento com um ponto que, para nós, né, tem sido muito relevante nas discussões e que eu acho que pós-Covid, como a gente teve quebras de relacionamentos comerciais relevantes nessa cadeia, em especial lá fora, acho que aqui não teve tanto impacto quanto lá fora, que tem se discutido muito nos grupos de produtores, é a questão da relação comercial, né? Então, acho que assim, a gente está falando de avançar nas questões de sustentabilidade, mas eu acho que cada vez mais os riscos entre os elos da cadeia, em especial de quem detém maior parte do valor agregado da cadeia, precisam ser compartilhados. Então, a gente, até então, veio numa agenda de muito checklist e exigência. Mas quando você... Isso do ponto de vista do compliance e do departamento de sustentabilidade. Mas quando você olha práticas de comércio, né, de relações comerciais dessas grandes empresas, a gente precisa avançar muito ainda num olhar mais estratégico e menos baseado em preço. A gente sabe que, a despeito de um determinado momento, o retorno de uma operação sustentável virá, os investimentos para a gente fazer essa transição encarecerão alguns produtos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar, sempre que a gente olhar para a questão de sustentabilidade, a gente está falando de um modelo de negócio que seja viável de operar, né, de maneira sustentável. Então, é sustentado pelo modelo econômico. Então, essas relações têm sido discutidas, a gente tem discutido alguns protocolos aqui no Brasil, como prazos de pagamento. Tem muitas questões complexas aí, complicadas nesse relacionamento, que inviabilizam e, às vezes, vulnerabilizam ainda mais os pequenos da cadeia. Então, acho que é um ponto de atenção para todo mundo que trabalha com cadeia de suprimentos, que a gente precisa cada vez mais pedir, para além de investimento em grandes programas que ajudem, que as relações comerciais estejam pautadas por essa temática.
E aí isso exige de grandes corporações uma visão mais, né, transversal e estratégica da agenda de sustentabilidade, entendendo que o risco compartilhado e a abertura de espaço para, às vezes, financiamentos, né, no qual as grandes empresas acabam segurando o risco, enfim. Acho que tem vários modelos, a gente tem visto outras cadeias que já estão mais avançadas nisso, mas na cadeia têxtil e moda a gente ainda deve conversar muito sobre isso para dar os passos. Então, de maneira bem direta, assim, será que esses mercados que vão subir a barra em termos de exigências estão preparados para pagar mais por esses produtos, né? Porque tem uma diferença relevante do custo de produção no Brasil, cumprindo a regulamentação no Brasil. E é fácil você falar, bom, eu vou comprar de um país asiático, mas a lei dele é essa. Então, eu posso fazer desse jeito lá, porque a regulamentação lá é essa. Então, eu acho que a gente precisa conversar de maneira mais aprofundada sobre esses temas que são difíceis de dialogar, mas que eles serão super necessários e eles que vão fazer essa roda girar de maneira mais significativa. Se a gente continuar com o mesmo modelo de negócio, o mesmo modelo econômico e não pensar nisso, fica difícil da gente fazer os avanços que a sociedade exige, que a gente gostaria de ver. Então, eu queria agradecer demais, Camila, que você pôde trocar comigo aqui. Vai ser um prazer a gente conseguir evoluir também nessas conversas. E agradecer vocês que compartilharam um pouquinho desse momento com a gente. Se alguém quiser fazer mais uma questão, a gente tem mais uns minutinhos. E fiquem à vontade também. Você quer? Por favor. Obrigado. Boa tarde. Agradecer pela discussão. Eu sou do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, de São Paulo, tem uma área têxtil forte, mas hoje eu estou em Manaus, morando em Manaus, a gente criou a filial do IPT Amazônia e eu estou como diretor de operações lá no Centro de Bionegócios da Amazônia. E a gente tem muito interesse em desenvolver cadeias de fibras naturais da Amazônia. A gente tem, por exemplo, um trabalho forte com o curauá, que é uma espécie de um abacaxi que tem uma fibra que é super resistente, tem um potencial para têxtil, moda, né? Super legal. Então, queria ouvir de vocês se vocês já tiveram experiência com fibras amazônicas, um pouco dos desafios, né? A gente sabe de escala, rastreabilidade também é importante. Então, ouvir um pouco de vocês duas aí da experiência e como vocês veem o potencial dessa área aqui na Amazônia. Desculpa, qual que é seu nome? Caio Perecim. Olha que coisa boa, Caio. Conexão boa, a gente vai trocar contato. Eu vou puxar aqui um pouquinho, acho que com um olhar para as fibras mais tradicionais no cultivo amazônico, que são as fibras cultivadas pela população ribeirinha, né? A juta e a malva, que são muito relevantes para o setor, mas ainda numa cadeia de baixo valor agregado. A gente desconhece, né? Porque a gente está longe, a gente está em São Paulo, por mais que a gente tenha uma representação nacional, mas tem algumas empresas que se comunicam mais diretamente com essa população. Quando a gente estava construindo o Plano Nacional de Adaptação para a Indústria, em parceria inclusive com a CNI, na conversa do Plano Clima do governo federal, um dos pontos de atenção para nós, claro que o cultivo do algodão é muito significativo e ele também vai ter os impactos das mudanças climáticas, né? Mas a gente tem uma Embrapa que tem desenvolvimentos muito robustos para a adaptação dessa fibra em outras condições que a gente vai ter que vivenciar no cerrado e tudo mais. Mas quando a gente olha a sazonalidade das cheias e das secas, que tem diminuído, tem mudado muito, né? E não é de hoje, já é um processo antigo, pelo que eu fui estudar também para trazer esse tema com o olhar dos pequenos, que eu acho que é sempre essa provocação que a gente precisa fazer, porque os grandes já caminham muito bem sozinhos. A gente tem uma preocupação significativa com essa população, porque eles já têm sofrido os impactos. São fibras relevantes, claro que percentualmente menos, né, para a cadeia têxtil, mas são. E eu acho que o investimento em adaptação climática para a gente garantir como vai ser esse cultivo, inclusive cobrando da Embrapa também esse papel significativo com essa população, eu acho que vai ser fundamental. Então, a gente já tem essas mais tradicionais. Um pouco do contato que a gente teve via Senai C-Ticket, que também você conhece bem, né? O Senai, que atende muito a cadeia têxtil e química, que fica no Rio de Janeiro, né? E que tem centro de inovação também relevante. Acho que tem um potencial muito grande
no geral, né, da bioeconomia dos resíduos agroindustriais. Tanto daqueles que são de escala, e aí eu acho que também a Camila pode compartilhar um pouco do que ela tem visto, mas a gente tem muita expectativa do que a gente pode fazer dos resíduos industriais de base celulósica. Então, a gente tem aplicações, inclusive, não tradicionais na cadeia da moda, mas em têxteis técnicos, em big bags que a gente exporta, grãos. Enfim, tem muita coisa que eu espero também que a gente desenvolva, porque tem potencial significativo. Mas a gente também não pode esquecer que, às vezes, um potencial que não é numérico em volume também tem um nicho de mercado, né? Em escala, na verdade, assim, o que a gente tem olhado de estratégia dos grandes que estão na ponta é a diversificação de materiais. Esse é um tema muito significativo. A Textile Exchange, que é uma organização internacional, tem feito pesquisas relevantes para comparar o impacto das fibras. Então, a tendência é que a gente tenha uma diversidade maior. Hoje a gente não tem, a gente tem misturas, mas é algodão, as poliéster, né? Poliéster é o grande, é a mais barata e a mais utilizada. E aí essas misturas com elastano e tal, mas assim, a gente não tem muita variedade. Então, acho que vai ser muito interessante com quem está aqui local entender quanto realmente são fibras que trazem atributos de sustentabilidade, porque o que a gente tem questionado também é, vou fazer uma fibra da banana. Beleza, a base é legal, mas quanto processo químico você vai fazer? Você vai transformar isso em algo realmente menos impactante ou a gente vai ter que gastar um monte de químico também que... Então, eu acho que é essa conversa que a gente tem que fazer, sabe? Do ponto de vista de mercados mais nichados, que eu acho que tem, mas também do potencial de escala e de atributos reais de sustentabilidade desses novos desenvolvimentos. Eu acho que inovação nessa cadeia, a gente tem uma cultura ainda muito baixa. Eu vejo que é mais inovação de startups e menos conexão com grandes empresas, menos inovação aberta. Mas eu acho que é isso, a gente como associação, entidades, institutos de pesquisa tem que se aproximar para poder sinalizar para o mercado aquilo que tem um potencial de ser interessante. Eu acho que muito bom que vocês estão. Eu nem sabia que o IPT estava com uma sede aqui. Acho que vai ser maravilhoso poder trocar mais depois sobre os conhecimentos que vocês estão tendo, tá bom? Você quer comentar um pouquinho, Cá? Sim, do meu lado, eu conheço bastante o Júnior. Não sei se vocês trabalham juntos. Eu tenho todo ano com a Embaixada do Brasil em Londres, eu faço uma exposição pessoal, não tem nada a ver com o ITC, onde a gente traz designers e materiais brasileiros. E esse ano, em junho, a gente fez durante a Semana do Clima de Londres e foi sobre a Amazônia. Então, faz 3 anos que eu tenho bastante acesso a esses novos materiais. A gente até estava conversando ali, eu comentei sobre o Júnior com a Camila. Eu acho que tem muito potencial. O que eu vejo dos outros países que a gente trabalha é que a gente só consegue começar a ajudar quando a indústria também compra a ideia, porque, afinal, são eles que vão ser os clientes, né? E eles têm muito poder também de escalabilidade. Então, acho que isso é chave, assim, para conseguir realmente fazer com que saia da pesquisa e desenvolvimento para realmente virar um novo material. No Nepal, a gente tem um programa com a fibra da banana, que a gente está começando agora. E na Guatemala, a gente está fazendo uma parceria com o Instituto de Pesquisa da Suécia, entre a faculdade da cidade da Guatemala, para tentar reanimar um pouco, porque essa universidade tem uma pesquisa com 20 fibras naturais, que são quase esquecidas assim da Guatemala, e elas são de origem ancestral, indígena. E a gente está tentando, então, também trabalhar com eles. Eu acho que tem um potencial incrível, mas é aquilo, né? Precisa ter a indústria trabalhando junto e também entender, como a Camila falou, qual é esse processo para transformar. Muita gente fala da viscose, por exemplo, e a viscose, se não for fechada no circuito fechado, lensing ou outras, é extremamente poluente, né? E também destrói muito a biodiversidade. Então, precisa, acho que, aliar essas duas coisas, ver os impactos sociais e ambientais e também o nível de escalabilidade num médio prazo. Obrigada, viu? Só para fechar, fazer um comentário do que está acontecendo no Congresso atualmente, que é de uma fibra também, que já é historicamente, desde os primórdios do setor, utilizada. E eu acho que a discussão aqui está ganhando mais maturidade, que é do cânhamo industrial. Então, assim,
Eu acho que a gente tem um baita potencial de ter produção aqui no Brasil. Hoje, grandes empresas importam o fio de cânhamo. A gente poderia ser bem mais competitivo nessa cadeia. E os atributos dessa fibra, comparado inclusive ao algodão, são bastante significativos em termos de sustentabilidade. Então, tem uma discussão acontecendo. A tendência é que a gente consiga, né, regulamentar a produção de cânhamo industrial no Brasil. E eu acho que, sabe, outros mercados, inclusive na América Latina, já avançaram com isso. Acho que a gente não poderia ficar para trás, sabe? É um mercado, inclusive, de valor agregado bastante interessante, né, para desenvolvimento do próprio país. Então, acho que é isso, gente. Obrigada demais pela troca. Obrigada, Ká. Obrigada, CNI, pelo espaço. E a gente vai ficar por aqui também para fazer algumas conexões com vocês, tá bom? Vamos tirar uma fotinho?